casal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast entre balanços e beijos. Gostou? Gostei dos balanços. Mais balanços do que beijos, não é verdade? Esse é mais um episódio que a gente vai tratar da vida 2 societária, da vida 2 conjugal. Vamos colocar tudo aqui na mesa como se fosse uma terapia de casal, certo, Mônica? Certíssimo, Leandro. E eu tô empolgada hoje, hein? Eu tô empolgada porque o Leandro vai falar de um tema que eu amo. Nós vamos falar do tema que eu amo, que é o financeiro, Vamos falar gente. da Disney? Eu gosto da Disney, mas eu também gosto da parte financeira. É a parte que eu amo falar, adoro ver os resultados em números, adoro ver os números na minha conta, na conta da empresa. E tem a parte sombra, né? Que seria a parte onde o Leandro resolve fazer um monte de coisas. E ele fala: vamos fazer isso, vamos fazer essa campanha. E eu fico: ai meu Deus do céu, eu preciso ver. Então é bem desafiador também, gente, essa parte financeira, viu? Porque é a pessoa do marketing, é a pessoa criativa, é a pessoa visionária. Então isso é muito bom, mas para mim. Sou uma pessoa extremamente analítica, uma pessoa que gosta das coisas tudo nos conformes, nas conformidades, entrada e saída, fluxo de caixa, de uma perfeição que eu sei que não existe, eu sei disso, mas eu gosto de realmente de fazer essa análise. E aí vem o Leandro, vou fazer isso, fazer isso, fazer aquilo. Gente, é desafiador. Você, empresária que trabalha com seu marido, eu gostaria muito que você comentasse sobre isso. Só eu que sofro. Só eu que sofro, Leandro? Só você que sofre. Olha só, por mais que a gente esteja falando aí preponderantemente com o mercado contábil, né? Se você é empresário, empresária, de qualquer outro segmento, outro ramo, é importante salientar o seguinte. O, o óbvio precisa ser dito aqui. O orçamento doméstico precisa ser separado do orçamento empresarial. E vou te dizer que nem sempre foi assim. A gente fazia uma mistureba lascada. Uma ótima Pa- salada de. Pagar contas de casa na empresa era a coisa mais comum que nós fazíamos. E aí você não tem previsibilidade, você não tem visão de caixa, você não tem noção da necessidade efetiva de dinheiro para determinadas linhas da DRE do seu negócio. Então, vou trazer alguns passos aqui, tá? Não sei nem enumerar porque são vários, mas o primeiro passo seria então você olhar para este lugar. O que que da minha casa, o que que da minha casa eu estou levando para a empresa? Se eu saio para jantar com a Mônica, por exemplo, a gente tenta na medida do possível, óbvio, né, separar tanto. Quando a gente sai para fazer palestras, eventos pela empresa, a gente tem uma empresa de treinamentos, eu passo aquela conta lá e digo, olha, isso aqui é despesas comerciais, despesas relacionadas a eventos, né, por exemplo. Se eu saio com ela a um passeio particular, se a gente vai passear, nesse mesmo evento, agora vamos, acabou o evento aqui, vamos curtir, né, vamos ficar mais 2 dias aqui na cidade, vamos. Então, separar a este ponto. Claro que não precisa beirar a loucura do cafezinho, eu acho que não faz sentido. Mas, a grosso modo, você separar ali 95% de cada saída do seu fluxo de caixa que está relacionado a um pagamento de ordem pessoal e a um pagamento de ordem profissional é um primeiro passo. O primeiro passo é clareza, e clareza é poder. Então, ponto 1, óbvio, separar os princípios da entidade na contabilidade. Separar, então, o que o casal gasta na casa e o que os sócios gastam para com a empresa. E, tal qual na empresa, a casa acaba se tornando um negócio, né? Existem family offices. Daqui a pouco eu quero trazer um ponto aqui, Mônica, também societário, provavelmente dito. É técnico, mas vou trazer de forma prática aqui. E existem family offices que cuidam de famílias grandes ali, não dos negócios da família, mas da família como se fosse um negócio.
pagar a doméstica, pagar as contas de casa, pagar as despesas de imóveis, etc, etc. Então, separar isso, de novo, traz a clareza. E a clareza também para as despesas de casa. Sim. Né? A clareza também para as despesas de casa. Nós já tivemos, falando em casa, não temos mais conta em conjunto. Não deu muito certo para nós, porque fica aquela mistureba, né? Não Você deu, lembra? gente, não deu. Porque, como eu disse, eu sou uma pessoa muito analítica. Eu sou uma pessoa que anota em 100% em tudo. Aquela coisa assim absurda, sabe? Que o Leandro acha que é realmente absurdo. Até no café, às vezes, eu peço café, a nota. E o Leandro, quando lembrava, então era difícil de administrar, porque eu falei, mas por que isso? Por que aquilo? E por mais que eu sei dentro do temperamento, da personalidade dele, na hora dessa parte financeira, eu não conseguia separar. E eu falei, não, o problema realmente não era nem desconfiado, né? Não era nem falar, estou desconfiado, tá gastando. Não, era uma questão realmente aí de administrar. Então eu não conseguia administrar da forma que ele achava que era leve. E aí eu falei, não, cada um no seu quadrado mesmo. E aí a gente separou as contas. Aí eu fico com a minha conta, ele fica com a dele. Eu administro a conta do escritório todo, o grupo todo. Assim fica mais fácil, né, Leandro? É, verdade. E em se tratando de liquidez, ou seja, dinheiro, vocês perceberam aqui então, cada um com a sua conta lá de casa. E a gente entendeu, e cada um faz ali da sua relação, óbvio, né, o que bem entender, mas se em tratando de patrimônio, aí não faz sentido eu colocar, a gente não tem muito patrimônio, mas não faz sentido eu colocar uma casa no meu nome, outra casa no nome dela, um carro no meu nome, um carro no nome dela. O patrimônio é incomum, o patrimônio é incomum. O dinheiro do dia a dia mesmo, né? O dinheiro de circulante, vamos chamar assim, contabilmente falando, aí sim cada um que tem o seu próprio balanço. Cada um que tem o seu próprio balanço. Então tem o balanço patrimonial da, do patrimônio em comum, onde a gente tem lá os bens em comum, e tem o balanço individual do caixa de cada um, do bancos contra o movimento de cada um. Por que isso funciona? Porque, poxa, por mais que nós somos casais, etc., ficar prestando conta, né, como ela disse aí, de centavos, Não faz sentido. aí gera uma pseudo-desconfiança. Pode até não ser, é só uma curiosidade e tal. Quando chega a fatura do cartão, oh, você tá gastando muito, hein, então... Ah, você quer ver? Toma aqui, então. Aí fica aquilo, né? Então, o ponto é, o orçamento doméstico é tão importante quanto o orçamento empresarial, Sim. né? Lá na empresa, há muitos anos já a gente trabalha sobre a questão de orçamento, né? Orçado e realizado do exercício subsequente, do exercício em vigor. Então, em janeiro, novembro, dezembro, lá, começo de janeiro, a gente determina os budgets para determinadas linhas da DRE. Claro, a gente busca alcançar algumas metas de faturamento, algumas metas de custos, por consequência natural, algumas metas de resultados de lucro líquido. E em casa, trazendo essa mesma visão empresarial, em casa, a gente não tem muitas despesas variáveis, né? A única despesa variável que a gente tem é questão de alimentação, sair para jantar, um presente de aniversário aqui, outro acolá. As crianças ficam o dia inteiro na escola, né? A Maria Eduarda daqui a pouco está na faculdade, que aumenta um pouco mais o custo, mas não nos dão muitos gastos, Não, assim, de graças a verdade, Deus. né? É, graças a Deus todos com saúde, a gente tem plano de saúde e tal. Então, esse ponto de equilíbrio traz também, por consequência natural, até entendo eu, o equilíbrio orçamentário traz um equilíbrio emocional que, por sua vez, traz um equilíbrio para o relacionamento pessoal e profissional. Cara, não adianta, né? Caixa é rei, tanto na empresa quanto em casa. Se você tem caixa, você decide fazer um bate e volta na praia, no nosso caso aqui. Você decide ir para o interior, você decide visitar os pais, sabe? Então você não fica tão preso à questão orçamentária.
Lógico, com moderação. E o desafio maior para o homem, principalmente, é que o homem sempre foi dito como Provedor, né? provedor, né? Provedor, estava esquecendo a palavra. É separar isso dentro de casa. É separar essa parte de orçamento dentro de casa. Quando trabalham separados, então, a gente nunca trabalhou separado, né? Não. Praticamente, desde quando a gente casou. Então eu não sei muito bem como que funciona, mas deve ser desafiador, né? A gente tem alguns Deve. casos de amigos aí que falam, olha, a esposa trabalha na empresa X, o marido na empresa, né, o sócio, o dono, ou trabalha na empresa Y. Eu não sei como faz essa questão orçamentária de verdade. Acho que deve ser o mesmo. Não é a nossa realidade, né, hoje, né? Mas a gente acredita que sim. Então, as empresas, cada um trabalha nessa empresa e depende da remuneração. Algumas contas mais pesadas ficam para X, outras para Y. Realmente, a nossa facilidade é que nós não temos, assim, imprevistos. As coisas são muito organizadas, inclusive, né? Que isso realmente me ajuda bastante, que eu gosto dessa Que coisa nem mais. sempre foi assim. Na época Nem da escola, a sempre. gente passou por bons bocados. Então, essa questão de imprevistos, essa questões de todo mês ter que estar correndo atrás do dinheiro, a gente fica meio que refém mesmo, escravo do dinheiro, né? E o dinheiro, ele não veio para isso, né? Ele veio realmente para nos servir. Então, a gente tem que realmente pegar essa energia da abundância do dinheiro para que ele possa nos proporcionar todos os momentos que o Leandro acabou de falar. Então, isso realmente é muito importante. E hoje, eu até falar um pouquinho mais aí na parte de campo sistêmico, e na parte também das leis universal, né, do que nós temos aí que existe, acreditando ou não, o homem ele realmente ele é o provedor da casa. Então ele o homem é o que traz o dinheiro. Ele tem esse poder de conectar-se mais próximo com o dinheiro do que a mulher em si. Só que a mulher é a energia dele, então é ela que dá a energia da força desse dinheiro. Então, o casal tem que estar muito alinhado, independente se trabalham junto ou separado, mas tem que dar realmente o valor que o dinheiro tem, para que a gente possa realmente chegar nesse equilíbrio, para chegar nesse processo, entendeu? De fato, e levando isso para a empresa, então, segue na mesma linha, né? Por mais que eu tenha mais cotas do negócio, porque eu sou o sócio fundador, a gente entende que a gente deve seguir um plano orçamentário. Não é porque eu tenho mais cotas que eu vou gastar mais na empresa, na companhia, não, muito pelo contrário. Eu acho que fica muito mais fácil, na minha visão pelo menos, de enxergar o planejamento orçamentário do negócio, né? Porque o planejamento orçamentário doméstico, ele está muito condicionado, muito relacionado a essa visão, esse estereótipo, né, Sim. do homem provedor, tal. Então, eu também devo confessar que eu me sinto mais forçado se a gente está numa mesa de jantar, eu não vou deixar ela pagar a conta. Vou lá e pago, né? Sim, Então, eu acho que é meio, para mim, pelo menos, é meio que natural isso. exatamente. E, e das filhas, né? É engraçado que das filhas, a gente decidiu assim. Ela decidiu, né? Olha, você paga a escola das crianças aí, tá? Mas por quê? Porque você quer mais, você paga a escola das Muito crianças. caro, né? Na escola é caro. Então eu falei, não, você paga aí. Então tá, você paga a faxineira, você paga a doméstica, né? Você paga a perua escolar E aí e foi dividindo uma coisa mais suave, né? As meninas têm muitas coisinhas, né, no dia a dia. Então tem a psicóloga aqui, a psicopedagoga ali, né? Tem uma atividade física aqui. Então essas coisinhas menores para mim, né, a Mônica gente? paga. E o Leandro fica com a parte É, mais pesada. as coisas da casa em si, né? Alimentação. Aí se ela vai no mercado, ela vai lá e passa o cartão dela. Se eu vou no mercado, eu vou lá e passo o meu cartão. Então, não tem muito uma regra finca nisso, né? Não Sim. tem uma regra finca nisso. Agora nós vamos falar de um aspecto societário, legal, jurídico, né? Apesar de não ser advogado, a gente estuda bastante o tema. Claro que eu não vou entrar sob a ótica do societário jurídico matrimonial, né? Regime de comunhão parcial.
é o regime mais comum. Nós, inclusive, foi o que nós casamos. Tudo que era de cada qual antes do casamento continuou sendo, e depois do casamento, conquistado junto, fica para o casal. A minha sorte é que ela não tinha nada antes do casamento, né? Ah, e você tinha bastante coisa, né? Eu tinha um carro, uma moto, Ah, tinha uns carnê. tinha um escritório, tinha uma empresa. E, enfim, no final do dia a gente acabou juntando tudo, né? Mas tô falando mais sobre a visão de negócio, a visão societária, propriamente dito. Se você determinou em algum momento, ou vai determinar ainda, você marido, ou você, até mesmo você esposa, que o cônjuge vai irão virar, né? Irão virar é bom. Serão sócios futuramente, ou a partir de então, este tem que ser de fato e de direito. Ou seja, não é só na teoria, tem que ser na prática. A Mônica, ela entrou pro negócio em 2011, ficou trabalhando durante muitos anos e chegou um dado momento que ela falou. Diz aí que você falou. Quero ser sua sócia. E ele disse: Você já é minha sócia? Falei: Não, não, não. Eu quero ser sua sócia de papel passado. E ele falou: Não, mas você já manda tudo aqui. Eu: Não, não, não. Eu quero realmente ter essa parte da sociedade, porque quando eu cheguei na contabilidade, já tinha toda uma estrutura. Então, as pessoas já tinham o Leandro como um papel, a figura Leandro, já tinha um papel de CEO. Como eu cheguei sem conhecimento, as pessoas não conseguiam me enxergar desta forma, né? Não porque eles não queriam, não conseguiam, porque eu acabei de chegar e até então, naquela época, o Leandro nunca teve um sócio. Então, não tinha esse perfil. Então, sempre era o Leandro aqui, Leandro ali. E eu falei, não, então não faz sentido eu estar aqui, né? Tomar as decisões junto com você, fazer todo um trabalho, se eu realmente não for vista. E não tem jeito, gente. Isso é real. É real. Então, lá eu era a esposa do dono. E aí eu falei, não, vou ter que entrar na parte da sociedade. Foi onde eu dei um check no Leandro. Eu falei, não faz sentido eu ficar aqui se eu não assumir esse papel. E todo momento importante, todas as situações importantes na nossa vida, a gente assina um papel. A gente preenche o formulário, assina um papel, porque isso realmente ele traz para você a notoriedade que precisa ser passado. Não é nem questão de ego, nada. É uma questão realmente aí de leis mesmo, né? Leis milenares. Quando a gente casa, a gente tem um documento. Quando compra uma casa, tem um documento. Quando compra um carro, tem um documento. E quando você toma realmente aí a posição de falar, não, quero ser sua sócia, vamos assinar um documento. Ele achou super estranho, muito estranho. Mas depois ele entendeu tranquilamente. Porque eu falei, não, tudo bem, se você não quiser, não tem problema. Sua empresa está rodando, toca ela, do jeito que você sempre tocou, beijo e tchau. Trucou, eu corri. O ponto que ela tem muito razão nesse aspecto é realmente que o papel diz muito, né? Não só o papel a ação, mas o papel escrito. E também tem a questão dos colaboradores de enxergarem ela como de fato e de direito. Talvez eles já enxergassem de fato, né? Mas não via ali ela assinando documentos, ela já tinha CRC, tudo. Querendo ou não, tira a credibilidade, né? Descredibiliza Descredibiliza. o, o, o tom de voz dela, o trabalho dela, a execução efetiva enquanto sócia, enquanto sociedade. Então, se você está pensando em tornar sócio o seu esposa, o seu marido, se você está pensando em trazê-lo para a sociedade, ou se já são ali, mas não são no papel, repense a respeito disso, porque pode parecer apenas um papel, mas como a Mônica bem disse, né? Tudo que a gente compra que é importante, você não vai na padaria e compra um pão, um bem de consumo, né? E passa no papel. Mas se você compra um carro, uma mobilete ou uma lancha,
tem um documento. E tudo que tem um documento, tudo que é escrito, não está escrito na pedra, não vai ser para sempre. Mas tudo que está escrito no papel é para ser seguido. E o contrato deve ser, inclusive, seguido à risca, bem elaborado, bem estruturado. O contrato sob a ótica jurídica societária. Complementar a isso, você pode, se assim fizer sentido, fazer o acordo de cotistas. Nós temos uma holding, onde o nosso patrimônio fica lá, por exemplo, né? E faz com que tenhamos segurança, tanto ela quanto eu, porque nós não somos eternos, e para as crianças também, para a sucessão, não é verdade? Casa de ferreiro não pode ser espeto de pau. A gente tem que fazer a coisa como deve ser feito, organizado. E que vai além, antes, né, na verdade, que antecede a questão de papéis e responsabilidades. Uma matriz de responsabilidades, de atividades, de tarefas, de prolabore, de dividendos, enfim. É outra coisa. É importante essa ótica jurídica, essa ótica societária, para que todos tenham ciência, todos em volta, os funcionários, todos externos, os clientes. A Mônica tinha até uma restrição no começo de falar que era minha esposa. Eu falava, fala que você é minha esposa. Eu falava, não vou falar nada. Cliente me xingando pra ela, né? Cliente me xingando pra ela, o cara nem sabia que ela era minha esposa, e cliente me xingando pra ela, né? Você lembra disso? Lembro. Lembro. E naquele momento, isso é muito de crença, gente. Como pode, né? São crenças mesmo. Lá atrás, eu tinha aquela crença de como assim trabalhar com o marido, né? Era uma coisa assim absurda naquele momento. E como é que eu vou dar a ordem? Então, tinha uma grande crença aí. E tinha aquele ditado, né? Na casa onde se come o pão, não se come a carne, uma coisa assim, não era? Onde se ganha o pão, se come o pão. Bem machista, Machista. mas é da minha história, né? Então, é lá atrás. Então, os mais velhos falavam sobre isso. E eu acreditava naquilo como se fosse uma verdade. E quando colocasse que era a esposa, então eu colocava que esse poder da esposa era maior do que a minha capacidade. Então, tinha essa questão também de validar, né, a minha capacidade dentro da empresa. Então, eu não gostava, mas aconteceu várias vezes. Eu cobrava um cliente, o cliente ficava bravo, chegava no Leandro e falava: Nossa, aquela menina lá, nossa, me cobra aquela menina, e a menina era eu. Ou o cliente ligava e falava: Pô, o Leandro não me responde, o Leandro ficou de mandar, não mandou, e pediram para me ajudar, pelo amor de Deus, tipo, manda o Leandro embora. E não sabia que eu era a esposa. Mas eu achei que foi um momento importante, naquele momento foi importante, mas hoje, nossa, se fosse hoje, nada a ver. Mas aquela Mônica precisou existir, né? Para essa aqui evoluir, senão não ia fazer sentido. É verdade. Eu sempre dizia pra ela, fala que você é minha esposa. Não, porque aí eles vão misturar as coisas, não vão até soltar. Ela não falava nem para os funcionários. Quando os funcionários entravam ali no começo, ela não falava nem que era minha esposa. Tampouco que era a minha sócia. Porque de fato não era, né? Porque de fato não era. Então, um resumo geral aqui do Eu que não a era o gente... quê? Não era sua sócia ou sua esposa? Não era minha sócia, né? Bom, deixar, né, gente? Evidenciado, Deixar claro, registrado, registrado. filmado, né? As palavras. Então, um capitulado geral aqui do que a gente tratou é você, dentro do orçamento financeiro, dentro do orçamento doméstico, orçamento financeiro para a empresa, né? Orçamento empresarial e orçamento doméstico, ter lá uma matriz de responsabilidades, ter lá o quanto você estima de gastos para cada linha da DRE da empresa, tal qual para cada linha da DRE de casa, das responsabilidades talvez menores ali para a esposa, talvez maiores ali para o marido, ou vice-versa, não importa. Mas o mais importante de tudo isso é essa questão da clareza, né? A clareza orçamentária, a clareza societária, a clareza das funções, dentro e fora de casa. Tem uma coisa muito clara para a Mônica e para mim, acho que é intrínseco aí do papel de mãe,
a agenda das meninas, ela que cuida da agenda das meninas, ou seja, levar para médico, para psicólogo, para dentista, para isso, aquilo outro. Tudo é responsabilidade dela. Óbvio que na ausência dela eu assumo esse papel, caso ela, né? Eu já ficou internado, eu já assumi esse papel. 2 dias parecia 2 décadas. Já assumi esse papel. Tal qual ela sabe, e naturalmente o papel de quem tem que pendurar o quadro. Demora 6 meses? Demora, mas eu faço, né? Bem Eu por aí faço na mesmo. hora que tem que ser feito ali, na hora que eu tenho, que eu acho que tem que ser feito, na hora que ela quer. E essa clareza toda traz leveza, né? Clareza traz leveza, porque não há cobrança. Porque como que eu posso cobrar algo que não é da alçada dela e o contrário também é verdadeiro? Como ela vai me cobrar algo? Quando a gente tem a clareza das funções em casa, a clareza das responsabilidades da empresa, a clareza orçamentária de cada um, o papel de cada um quanto em relação aos pagamentos das contas em conjunto, o papel de cada um com relação ao patrimônio da família, né? O papel de que o patrimônio é de todos ali, o dinheiro de cada um, o patrimônio de todos e tal. Cara, a vida se torna mais fácil, porque a vida já Muito. tem um monte de problema para serem resolvidos, às vezes até de outras pessoas, porque junto com a esposa você vem o kit, né? O kit da família, que é o pai, o sogro, a sogra, irmãos, papagaio e periquito, né? Não é verdade? É verdade. E com isso, nós precisamos deixar a nossa vida com mais leveza, mais fluidez, né? Porque a parte que não é fluida é essa parte, família, pai, sogra, sogro, enfim, né, Leandro? Mas a É. gente acabou realmente aí fortalecendo bastante essa união societária, essa união na familiar, foi de muito aprendizado. Então, a gente está indo já para o final e eu queria que você passasse para o Leandro para eles o que, que você tirou assim, né, de aprendizado, o que, que você passaria para eles assim nessa questão de tudo, né, de todos os episódios que a gente falou aqui. Pô, que empreender em sociedade pode ser leve, pode ser descontraído, pode ser gostoso, ou não. Depende do tom que você vai dar para isso. Acho que o mais importante de tudo, do meu lado, né, do meu ponto de vista, do homem, né, do mantenedor e tal, é saber que a mulher nos complementa, que a mulher tem essa visão sistêmica, que a mulher, ela é mais, no nosso caso aqui pelo menos, né, é mais razão do que emoção. Eu sou mais emoção, a Mônica é mais razão. Então, esse complemento de pensamentos, de sentimentos, gera um resultado no futuro, um resultado muito positivo, né, diga-se de passagem. Ao longo dos anos, a gente não para pensar e analisar o fato em si da sociedade, o fato em si da delegação de funções e tal. Mas essas pequenas coisas que a gente vai tomando de decisões no dia a dia, ao longo dos anos a gente vai percebendo o quão importante é para a saúde mental, para a saúde física, para a saúde financeira da sua empresa, da sua família. Por consequência, a coisa se torna mais harmoniosa. Sim, a gente discute, a gente tem pensamentos diferentes, mas via de regra, eu diria que 95% do tempo a gente está harmonioso. E isso é muito bom, muito bom. Vamos deixar os problemas para os outros, né? Porque tem um monte de gente que nos traz problemas diariamente na empresa, os colaboradores, os clientes, os fornecedores, o governo, né? O governo nem se fala. Vamos deixar esses tipos de problema para tratar. Porque ter sociedade, ter mais um problema para se resolver, você não dá conta. É muito difícil dar conta disso. É. E realmente entender isso, entender também os seus limites, né? Às vezes fala, não, eu simplesmente realmente não dou conta. E aí traz para uma conversa numa sociedade, olha, eu e você hoje como sócio, né? Mas não tô dando conta, traga mais um sócio. Eu acho que tudo faz parte, trazer essa clareza. O que a gente não pode fazer é falar, não, eu vou agarrar tudo,
vou atribuir tudo a mim, que isso já aconteceu comigo, e a gente não olhar, né? Não ter esse olhar, esse cuidado com a gente e bagunçar, principalmente a saúde mental. Então, a parceria, ela precisa existir, os conflitos vai acabar existindo, faz parte, como o Leandro disse, mas eu também compartilho com o que o Leandro fala, né, de tudo que ele falou aqui. Porque a gente acabou construindo realmente uma história e ela é fluida, né? E a gente deixa realmente os problemas dos outros para a gente resolver. E eu acho legal isso, sabe? De você falar, caraca, eu tenho essa capacidade de poder ajudar o outro, de ajudar a resolver, administrar o outro. Cara, isso é muito bom. Porque a gente se sente empoderado, assim, você fala, caramba, né, eu passei por tudo isso e consegui. Então, e eu fico muito motivada, porque falar isso eu consegui, a outra pessoa também consegue. Então, eu acredito que essa seria a melhor mensagem que a gente poderia passar para as pessoas, não deixar de empreender. O Leandro uma frase muito para mim, que o feito é melhor que o perfeito, porque eu sou uma pessoa bem voltada à parte do perfeito, e eu acabo deixando muitas coisas de lado, e às vezes eu também deixo palavras, conversas de lado, porque eu quero o momento certo, estratégia certa. Isso também não é legal. Fala, conversa com o seu parceiro, com a sua parceira, porque às vezes você também está fazendo sociedade entre irmãs, né? Entre amigas. Tem outras coisas voltadas a isso, porque são, assim como marido e mulher, ainda tem essa questão do amor de uma construção, né, juntas. E quando a gente faz entre amigas, existe o amor, mas ele não é tão junto, né? Porque a gente não dorme, não acorda com a pessoa todo dia. Mas seria interessante vocês pararem, falarem tudo que pensa, que sente, que eu acho que é o maior segredo que a gente tem aí para uma parceria duradoura, né? É isso aí, eu só concordo, eu não tenho nada a dizer porque ela tem razão. Tá vendo, gente? Eu tenho razão em tudo, é muito fluido isso. Eu não tenho nem. Eu vou resolver o problema de outro, porque eu não tenho que resolver o problema do Leandro. É perfeito, não é, gente? Quero agradecer a companhia de você que esteve conosco até aqui. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Se você está curtindo essa temporada, esse conteúdo, já comenta aqui, compartilha com quem faz sentido esse tipo de conteúdo, com quem pretende ter uma sociedade, ou até mesmo com quem já é sócio, ou como a Mônica falou, né? Familiares, então com irmãos, com pais, sucessão. Muito obrigado pelo carinho e até breve. Até breve. Muito obrigada por todo esse. Para mim foi toda uma terapia, né? Por toda uma terapia, né, Leandro? Porque a gente Sim. está compartilhando com vocês, mas realmente foi muito realizador para mim. Espero que vocês tenham gostado. Comentam e vê se tem interesse aí de um próximo, né? Uma próxima temporada aí de episódios entre balanços e beijos. Beijo e um balanço.